Ontem teve a reportagem do fuzil, né, que ele teve até uma certa dificuldade para apurar o que aconteceu com aquele buraco na Consolação para quem reside em São Paulo, e existe uma treta. Ricardo Nunes e Enel, Emílio. O prefeito Ricardo Nunes cobrou a Enel após aquela explosão que a gente mostrou aqui, daquela cratera na Rua da Consolação, que foi no centro da cidade. Isso daí ocorreu na noite de domingo, né? Graças a Deus não causou nenhuma vítima, mas quando a gente fala de mobilidade, afetou 25 linhas de ônibus. E a Enel disse o seguinte: o prefeito falou, Enel, resolve o BO, Albeta. Porém, a Enel disse que não há transformadores na área e detectou a presença de gás. Então, olha a treta. O prefeito cobrou a Enel cobrou a Comgás e fez um trabalho em conjunto para resolver a situação. Já está resolvido. Quem reside em São Paulo pode ir para a Rua da Consolação, descer à vontade e pegar o seu ônibus também. Mas é um colocando... Toca errado. Ninguém assume o BO, é o que acontece muito na cidade de São Paulo. Se a gente for falar de segurança pública aí, tem outras tretas pra gente resolver com o prefeito. Tem o IPTU também, que não está barato, meu querido prefeito. Está barato. Mas essa situação, ele deu a culpa na Enel, e a Enel já vive uma treta muito forte com a prefeitura e o governo de São Paulo, correto? É um empurrando pro outro. É assim, né? É assim. Você sabe que essa é uma qualidade do brasileiro. É o tic-tac. Né, Delari? A gente nunca assume o BO, a gente coloca a culpa em alguém e esse daí que resolva a situação. Escola Delari de administração. De Miguel. Bom, vamos falar do assunto do momento? A gente está no momento de guerra. Né? Guerra. A gente está falando do Irã. Vocês devem ter acompanhado. A gente fez uma compilação junto com o Bernardo. Samidana, Donald Trump afirmou, foi na segunda-feira, né? E afirmou hoje também, que essa guerra não vai ser curta. Pelo menos nós temos aí 5 semanas de guerra, de 4 a 5 semanas contra o Irã. Lembrando que é Israel e Estados Unidos contra o Irã. E aí a questão que nos move nesse momento é se vai estender esse conflito para outros países. E aí vem a maior treta desse momento, Emílio, porque a gente sabe, só para a gente fazer, a gente tem memória curta, principalmente do nosso governo, né? A Gleisi Hoffmann, né? Teve gente que condenou a morte do Ayatollah desde 1979, esse regime teocrático, né? Que a gente sabe o que acontece com as mulheres. Aliás, convoco as feministas para estudarem um pouco mais sobre a situação do Irã. E a gente agora está neste impasse, Albeta, porque esta guerra vai se estender. O Sami acho que vai abordar na economia o que vai acontecer com o petróleo, se a gasolina sobe ou não, porque no final a gente quer saber se tem algum reflexo. Será que sobe? Para quem tem mais Deus no comando e fé, você sabe que muitas pessoas estão ligando agora a parte da religião com esta guerra. Estamos no momento de Purim, que é a festa aonde o rei... Ramadã. De Ramadã também. O Purim, mas só para dar uma contextualizada, o Purim foi um rei Ahasverosh, que era da Pérsia, que queria condenar a morte de todos os judeus. Essa é a parte judaica, Albeta. E nessa festa, Purim significa sorteio. Nesse sorteio, a mulher do rei conseguiu se livrar dessa história e acaba matando o rei da Pérsia. Fazendo agora um paralelo com o Irã, estamos para a Terceira Guerra Mundial. Alguns acreditam na volta do Messias. Vocês já ouviram sobre essa relação religiosa com os tempos atuais? Vou voltar aí. Não sei, mas esse é o momento. Final dos tempos? Final dos tempos. Não sei se é uma Terceira Guerra Mundial, mas a Europa está se movendo para isso. E aí a gente está mostrando agora, né, algumas explosões. Se você olhar os livros sagrados, é isso mesmo. Não é? Tá na Bíblia. Pode ir lá em Esther, que você vai ver essa história que eu contei aqui. Estamos aí no final dos tempos. A lua vermelha, tem outros que falam. Hoje. Mas tem aquele de que vai pacificar, né? Teria aquele personagem que vai ser... que vai pacificar todos os lados. Vai ficar ruim, terrível, final dos tempos, aí tem essa... Aí vem o Messias, né? Que é o Salvador. Sim, mas acreditando nisso, o mundo já tinha acabado em 1998. Agora, muita gente comemorando, né? Nos Estados Unidos. Os iranianos, as comunidades iranianas nos Estados Unidos comemorando bastante. E em Israel também. Em Israel
foram lá agradecer o Sim, Netanyahu, né? Em algumas embaixadas pelo mundo, né? Tem uma divisão, obviamente, né? De um país teocrático, né? Se a gente bater um papo nos bastidores, você explicando da relação dos xiitas, né? Dos sunitas, é uma divisão também. Tem, né? Dentro do Irã, quem apoia o regime e tem muita gente que gostaria que acabasse com esse regime, que a gente sabe também o país... queria. Né? Você também gostaria dessa situação. A gente separou imagens curiosas. Você viu que se estendeu, Sami, você esteve em Dubai recentemente, né? Dubai teve um atentado, teve um drone também, né? Em Abu Dhabi. Aí tem no Kuwait, vocês viram o piloto que caiu lá do avião? Sim. Tem umas imagens aqui, sempre chama muita atenção, né? São duas imagens, uma de um resgate, né? Me parece, com um piloto que caiu, ele saiu do próprio avião, né? Quando você aciona... Botão eject. E esse, no caso, estão salvando, né, o piloto, tá tendo até uma relação mais amistosa. Na outra, o cara quase saiu você viu, ele saiu do injetou, né, Delari? Porque a guerra se estende também no Oriente Médio. Ó, esse já é um outro vídeo onde um morador quer bater no soldado americano. E aí você vai vendo as imagens em todos os lugares. Em Dubai, Sami, que você esteve recente, aquele hotel muito chique, como é que chama aqui? Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, né? Lá teve uma explosão de um drone, né? Pegou fogo e por aí vai. Estão falando que tem muita gente que está saindo desses países, né? Não, os voos estão cancelados e É o Burj Al Arab, não é o Burj Khalifa que foi atingido. Burj Al Arab. Isso. Foi o hotel, não o prédio maior. Isso. Então, boa correção aí, Morgado. E também toda a região, né? Eu acho que Catar teve ataque, eu acho que a Arábia Saudita, porque a lógica do Iraque, e no mapa, não sei se vocês já viram, o Iraque é grande, né? Sim. É assim, todos que têm... Irã, todos que têm, que fica do lado, todos que têm base americana são alvos. Mas o poderio americano não dá para comparar. Tem, mas por que eles estão... Mas a lógica... Um porta-avião já era. O problema é o tempo que o Trump vai aguentar. Exato. Aguentar essa guerra, porque ele pode ficar 3 meses lá sem pedir para o Congresso. Perfeito. E se começar a morrer soldado, tem inflação, piorar a economia, ele já é meio dividido no americano. Depende como é que o americano vai aceitar essa guerra, né? Isso. Lembrando que é a questão da parte nuclear do Irã, né? Que é aquela história que eles voltaram a operar por lá. Aí se estende para a Europa também, né? Você sabe que a Europa precisava gastar com arma. Não sei se vocês viram um vídeo muito impactante do Emmanuel Macron. Você viu? Põe na tela aí, meu querido Bernardão. Aí essa imagem aí você vê, a gente recorda momentos de guerras, né, que a gente teve na Europa. É a imagem, o Emmanuel Macron afirmou, né, que o país ampliará o número de ogivas nucleares e aprofundará a cooperação com 8 países europeus para reforçar a proteção do continente. Vale lembrar que aquela história antiga que o Donald Trump cobrou a Europa também, né? De se fortalecer, de se proteger. Sim, lógico. E ficar menos dependente da Rússia. Menos dependente da Rússia e também da parte migratória, que é uma crise por lá. Recebeu muita gente e agora você vê o Macron cantando o hino numa situação que também mostra que precisa ter uma defesa de guerra nesse momento do mundo. Para finalizar todas as informações, recente agora, a gente tem que recordar, né, Emílio? O Irã financiou os grupos terroristas, tanto o Hamas quanto o Hezbollah. Os Houthis lá, né? O Hezbollah, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade imensa, né, de libaneses aqui no Brasil, que fica no Líbano. Agora, Israel está fazendo uma ação terrestre no Líbano. E tem muita gente saindo do Líbano pela situação de guerra, que é muito caótica, e você pode acompanhar também na programação da Jovem Pan. Bom, foi bem, hein, Zuzu? Foi bem? Só uma resumidinha para vocês. Mais uma? 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 Eu queria mais uma, cadê? Mais uma? Cadê o animal? Mais uma ou não? Cadê mais uma? Mais uma? Como é que está o dólar, professor Samidana? É importante o dólar nesse momento. O dólar subiu, hein? Puxando. É lógico, guerra. Muito. O dólar sobe quase 3% nessa manhã, 2,92 e está R$ 5,32. Uma forte alta por conta justamente das tensões geopolíticas. É isso aí. O Celso Amorim, que é sempre muito infeliz nas declarações, né? Ele
representa o nosso país, alertou sobre a necessidade do Brasil se preparar para o pior, né, no conflito entre o Irã. Só para lembrar das manifestações do governo brasileiro, né, muitas vezes muito antissemita, inclusive, eles condenaram a morte do líder iraniano, né, o Khamenei, que foi abatido pelo exército israelense e americano, e agora ele está falando que vai ter uma tensão. O Brasil me assusta muito, né, quando ele vai declarar, porque um dos abatidos... Está sempre do lado errado. Nessa São companheiros. É a nossa turma. Você sabe quem a gente já recebeu aqui? O Ahmadinejad, que também foi abatido, né? Foi lá, se eu não me engano, a Dilma recebeu ele. Se fizesse um protesto na época dele, do Ahmadinejad, você com certeza não estaria vivo. E, de novo, eu fico muito assustado. Eu convoco agora as flotilhas, a turma da USP, a galera que levantou a bandeira lá do Hamas, né? Inclusive do Irã, para pelo menos se manifestar nesse momento, né, Obeta, de guerra. Feijoada do Hamas. Como você falou, o mundo, né, muitas embaixadas, tem gente agradecendo essa operação norte-americana, porque lá é uma teocracia, uma ditadura onde as pessoas não podem se manifestar. É uma guerra, é uma situação horrorosa, mas o Brasil sempre vai muito mal quando tenta levantar alguma bandeira, e a bandeira a gente sabe para que lado que é. Não é isso? É isso aí. Celso Amorim, um abraço. Sempre do lado certo. Sempre do lado certo da história. Da história. É uma turma boa. É uma nossa turma, é nosso bloco. Glaze Hoffman, essa turma que condena, né? Gosta de postar muito em rede social. Não usam o termo de terrorismo, não usam o termo de ditador. Trata como se fosse um líder democrático. É companheiro, pô. Mas depende, a democracia você sabe como é que ela é. Relativa, em alguns lugares. Claro. Uma democracia esquisitíssima. Vamos? Uma notícia boa. Ó quem chegou